Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, Isaías 47. Mas calma, a ideia aqui não é fazer uma pregação, e sim olhar para ele como uma peça literária. E que peça! É uma história clássica sobre poder e principalmente sobre a queda espetacular de quem se achava eterno. Vamos desvendar essa crônica juntos. E o pontapé inicial é essa frase aqui: Eu serei senhora para sempre. Essa é a Babilônia falando, a grande protagonista da nossa história. É uma declaração de pura arrogância, sabe? Aquela soberba que a gente vê nas tragédias gregas. Isso já prepara o terreno para a grande virada que está por vir. Ela se sente no topo do mundo, intocável. E por um bom tempo, ela realmente estava no topo. Vamos dar uma olhada nessa rainha sentada em seu trono. A Babilônia aqui é retratada no auge da sua glória, do seu luxo, do seu poder. Uma figura que se via como tenra e delicada, sabe? Alguém que estava completamente acima do trabalho pesado e de qualquer sofrimento. Agora, olha que interessante este resumo. Basicamente, a história toda está aqui. De um lado, a glória, senhora de reinos, vivendo tranquila, só nos prazeres. Do outro, o que foi profetizado para ela. Nada de trono, vai se sentar no pó, entrar na escuridão e, pior, moer farinha, um trabalho de escrava. A queda é brutal, de rainha para serva. Mas por que tudo isso? O que leva uma potência desse tamanho a um fim tão trágico? A narrativa é bem clara sobre o motivo. Não foi só o poder que a destruiu, mas a soberba que nasceu com esse poder todo. O texto parece quase um processo judicial, listando as acusações. Primeiro, a crueldade, principalmente com os mais fracos. Depois, a opressão, um jugo pesado. E, claro, uma arrogância que a deixou cega, a ponto de esquecer que nenhum império dura para sempre. Ela confiava na própria maldade como se fosse um escudo protetor. E aqui é o ponto de virada. Essa frase é o auge da arrogância dela. Eu sou e fora de mim não há outra. Ela não se enxerga mais só como uma rainha. Ela se coloca no lugar de uma deusa. É a autodivinização, o erro fatal que dentro da história sela o destino dela. Bom, com o julgamento feito, a sentença é inevitável. Agora a gente entra na parte da queda em si. Vamos ver como a narrativa descreve essa reviravolta de um jeito tão vivo e implacável. E essa sequência aqui ilustra perfeitamente essa degradação, passo a passo. Cada uma dessas ações é um ritual de humilhação. Descer do trono, tirar o véu da realeza, ficar descalça, arregaçar as vestes para cruzar rios como se fosse uma fugitiva. Cada imagem vai tirando dela um símbolo do seu status, até chegar na tarefa mais baixa de todas, moer farinha. E essa queda não vai ser lenta, não. Vai ser de repente e de uma vez só. O texto diz que as duas coisas de que ela mais se sentia segura, a perda dos filhos e a viuvez, ou seja, perder o futuro e a proteção, vão acontecer num momento, no mesmo dia. É o colapso total da segurança dela. E aí, diante do desastre iminente, o que essa rainha faz? Ela corre para a fonte da sua sabedoria, da sua segurança. Seus encantamentos, suas magias, seus conselheiros astrais. A última esperança dela está na magia. E então a história lança uma pergunta no ar, quase um desafio. Com o desastre batendo na porta, quem, de todos aqueles sábios e magos, vai poder salvá-la? E aqui estão eles, os supostos salvadores. É uma lista e tanto, né? Mostra o quanto a sociedade da Babilônia dependia da astrologia e da adivinhação. Astrólogos, observadores de estrelas, gente que lia o futuro nas luas novas, todo o aparato de conhecimento místico é chamado para tentar resolver a situação. Para descrever o que acontece com esses sábios, o texto usa uma palavra bem específica: prágana. Prágana, sabe o que é? É aquela palha seca, o restolho que sobra no campo depois da colheita. É uma coisa super leve, sem valor nenhum e, o mais importante, pega fogo muito, muito fácil. A metáfora é simplesmente devastadora. Os sábios e magos dela, a base da sua confiança, não são só inúteis. Eles são como lenha para o fogo que está vindo. Eles não conseguem salvar a Babilônia e, o que é ainda mais patético, não conseguem salvar nem a si mesmos das chamas. E assim, a gente chega ao final sombrio dessa história. Sem trono, sem herdeiros e agora sem salvadores. O que sobra da grande rainha? O título aqui já diz tudo. Pó e ninguém. Essa é a sentença final. Todos em quem ela confiava, seus aliados, seus conselheiros, simplesmente vão embora. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho.
Na hora H, ela fica absolutamente sozinha. Ninguém te salvará. É o silêncio que fica depois da queda. E no fim das contas, essa crônica de uma queda nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta que vale para qualquer época, muito além da Babilônia antiga. O que acontece quando o poder, seja de uma nação, de uma empresa ou de uma pessoa, fica tão grande que se esquece da própria fragilidade, dos próprios limites? A história de Isaías 47 dá uma resposta. E também um aviso.